Olá e bem-vindo, bem-vinda a este webinar que vai tratar da jornada do cliente com foco na experiência de voz. Esse webinar faz parte do Customer Voice Experience, o CVX, é um evento, uma realização do Grupo Padrão. A voz é a nova fronteira das experiências para a criação de um alto poder de engajamento. E com isso, já convivemos com robôs em diversos momentos do nosso relacionamento com as empresas. A multiplicação de bots e chatbots cria desafios, interação e entendimento para as empresas junto aos seus consumidores. E para falar um pouco da jornada do cliente, com foco na experiência de voz, a gente vai passar por etapas do relacionamento do cliente com uma empresa, como elas serão transformadas a partir do momento que os recursos de voz puderem ser aplicados em cada uma delas. Também vamos tratar um pouquinho de como tudo poderá ser conversado, inclusive relação de humanos e bots. E essas relações já acontecem em alguns setores, como vocês vão ver. Já acontece na área da saúde, na área de locação e compra de imóveis, na área de telefonia, na área de mobilidade também. E para participar comigo aqui nesse webinar, eu me apresentando, sou Eric Wiesentheimer, editor de conteúdo da plataforma UAU, que é inovação para negócios do Grupo Padrão também. Eu terei aqui comigo o Romeu Deon Buzzarello, que é diretor de marketing da Tecnisa. Uma honra estar dividindo boas práticas aqui com o Silvio e com a Gabriela. Eu tenho também, então, o Silvio Renan Souza, diretor de pós-venda da Mercedes-Benz Brasil. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, Eric. Obrigado pela oportunidade. É um prazer aí estar compartilhando e aprendendo com vocês e com os colegas, um time de peso aí com a Gabriela e o Romeu. Esperamos que essa hora seja bastante produtiva e que a gente possa desenvolver assuntos relevantes para todos os interessados e o público também da Consumidor Moderno. Sem dúvida, sem dúvida. E, claro, temos a Gabriela Bianco, que é diretora de projetos de experiência do cliente da Vivo. Como vai? Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite e por essa possibilidade aqui de troca entre todos. Vamos já direto ao assunto, jornada do cliente, experiência de voz. Eu queria que cada um de vocês pudesse falar de uma forma relativamente breve de como que está a utilização da voz dentro das respectivas empresas de vocês, como que vocês já estão atuando com isso, quando que começou, vamos começar aí com a Gabriela, então. Hoje a gente tem uma inteligência artificial da Vivo, que é a Aura, acho que ela já é bastante conhecida aí no mercado, e ela está presente em mais de 20 canais. Eu destacaria aqui como principais canais o WhatsApp, o Meu Vivo, que é o próprio aplicativo da Vivo, então a partir do aplicativo você também consegue acessar a Aura, e o próprio call center. Então hoje a Aura ela responde 20% das nossas chamadas no atendimento humano, falando de clientes pré-pago e controle. Então a gente teve sim nos últimos anos um avanço bastante importante. Hoje a Aura tem mais de 35 milhões de interações mês com os nossos clientes. E olhando aí o momento que a gente está vivendo, os últimos 2 meses a gente teve um incremento importante, então acho que é um posicionamento muito relevante nesse momento de crise que a gente está vivendo e ter essas opções para os nossos clientes. Então, só falando de WhatsApp, por exemplo, no último mês a gente dobrou o número de usuários dentro dessa plataforma. Bacana, a gente vai explorar um pouco mais esses milhões de usuários aí, essas interações ao longo do painel. Com você aí, Silvio, na Mercedes-Benz Brasil, como tem sido o uso da voz nos produtos e serviços da empresa? A Mercedes-Benz ela tem feito investimentos em sistemas, em adequação, em treinamento do pessoal. Sob o aspecto direto de experiência do usuário, a BU, Unidade de Automóveis, ela desenvolveu o MB UX, que é User Experience para os condutores dos veículos Mercedes-Benz, onde algumas perguntas e as interações elas já são possíveis. Então, você chama a Mercedes, interage com ela e aí consegue fazer alguns comandos e solicitar alguns serviços de conveniência. E aí a gente, dentro da parte do atendimento dos clientes, a gente nessa jornada mira o chatbot e as respostas inteligentes ou automáticas. Nesse momento eu acho que em linha com o que a Gabriela falou, a gente está apostando bastante no WhatsApp, porque é uma ferramenta
consolidada, para os clientes é relativamente fácil a interação, então eles mandam mensagens de voz, eles mandam fotos, eles mandam informações gerais do veículo. Isso tem acelerado e facilitado muito a experiência do cliente e a troca de informações para identificar necessidade, partir para o próximo passo, de ter o diagnóstico mais adequado e apresentar a solução de maneira mais efetiva. E nesse mês de maio, a gente está começando a entregar os novos caminhões, os novos Actros, que é a linha extra pesada da Mercedes-Benz, que aí tem uma inteligência com algoritmo que, na verdade, até suplanta a necessidade de comunicação do motorista ou do cliente com a central, né? A inteligência do veículo se comunica com a central e, através de algoritmos já pré-determinados, milhares de regras, informam o que está acontecendo e a gente inverte essa relação. A gente entra em contato com o gestor da frota e entra em contato com o cliente para falar que a gente recebeu informação e aí já com um pré-diagnóstico evolui essa relação e busca melhorar a experiência do cliente como um todo, né? E, Romeu, aí na Tecnisa, como que vocês estão utilizando a voz e quando que isso começou na empresa? O nosso grande investimento é no Prospect, porque eu gero uma média de 150 a 200 mil leads por ano de clientes interessados em comprar um imóvel. Aí sim, aí nós temos um processo bem intenso. Nós temos o ISA, assim como a Vivo tem a Aura, nós temos o ISA, que é um bot que faz todo o pré-preparo do lead para o corretor. Porque se eu mandar 100 leads por dia para o corretor, ele se perde no dia a dia, ele não consegue gerenciar. O chat faz toda essa filtragem e ele consegue entregar um cliente mais interessado para o cliente, para o corretor. A busca de imóveis hoje, ela acontece 24 horas, mas o meu atendimento, que é a minha venda assistida, ela vai até as 22 horas. Mas tem muito cliente que busca informações na madrugada. E com o bot a gente consegue fazer um pré-filtro e entregar esse lead 8 horas da manhã para o corretor que tá nos atendendo. Nós avançamos com a questão do Alexa para quem já comprou um empreendimento, né? Colocar o Alexa dentro de um apartamento inteligente. Mas eu lhes confesso, foi uma operação mal sucedida nossa, porque nós aprendemos o seguinte: inovação você não pode estar nem muito à frente e nem muito atrás. E nesse caso, querer colocar um Alexa dentro de um apartamento, nós estamos muito à frente, porque ainda faltam muitas APIs e, infelizmente, toda a nossa rede de home appliance no Brasil ainda é versão 1.0. Talvez com o 5G e com o IoT que vai entrar agora nos próximos 2 ou 3 anos, eu acho que a Gabriela pode até falar sobre isso, que aí sim, aí tem uma expectativa muito, muito, muito grande de nós tornarmos aí os nossos empreendimentos inteligentes e voz vai entrar muito forte. Então, eu vou citar no meu próprio bloco sobre essa questão da fechadura, né? O quanto a fechadura vai ser um item importantíssimo para nós no relacionamento com o cliente que já comprou o imóvel. Mas a parte nossa de Prospect está muito bem encaminhada e o ganho de produtividade assim, é uma coisa bizarra, tão intenso que uma vez que o bot consegue fazer um filtro dos clientes interessados em comprar imóvel e eu consigo entregar um cliente mais interessado para o corretor e o corretor faz um trabalho mais dirigido, o que impacta numa redução substancial dos meus investimentos em marketing. Um dos grandes ganhos aí quando a gente fala de inteligência artificial, big data, enfim, é exatamente você conseguir ter um entendimento mais amplo, né, do seu cliente, cruzar informações e fazer abordagens mais direcionadas, personalizadas, customizadas, né? Quis fazer essa observação que a gente está falando muito em chatbot, voice bot, mas também tem toda uma tecnologia por trás que é super importante para que essas soluções, elas de fato, elas sejam bastante efetivas. Vamos falar um pouquinho das tecnologias, né, que estão por trás da experiência de voz, né, porque, claro, temos aí, né, precisa muito da questão de dados, né, na sequência vem a inteligência artificial. Como que foi o desenvolvimento que você puder detalhar na Vivo, seja da Áurea ou de outras experiências de voz para os clientes,
Como que vocês estão trabalhando essas tecnologias, essas novas tecnologias dentro da empresa? Um grande ponto aqui é exatamente a conexão, né, das novas tecnologias com as tecnologias antigas. Então, por exemplo, quando eu falo ela num call center, eu tive que interligar, né, fazer uma interconexão entre a URA e a inteligência artificial, né? E para isso você tem que também ter times, né, muito especializados por trás. Acho que esse é um grande ponto. E além de conhecimentos tecnológicos, uma mudança na forma de atuação também, né? Então, atuação em squads, com metodologia ágil, com MVPs, enfim. Então, toda uma adequação, né, no formato de trabalho para conseguir entregar aí essa solução. E eu acho que um outro ponto bem relevante aqui também é no formato, né? Porque uma coisa é você fazer uma interação humana, você conduzir uma conversa, né, entre duas pessoas. Outra coisa é você conduzir uma conversa com uma inteligência artificial, com um robô ali por trás. Então, como padronizar esses fluxos, né, de uma conversa natural entre humanos para uma conversa natural entre um robô e um humano. Então, aqui também tem toda uma forma de desenho da experiência que é bastante diferente do que você ter um script ou mesmo uma conversa mais natural entre um atendente e um cliente, né? E com você, Silvio, as principais tecnologias que vocês têm utilizado para fazer com que, né, a voz esteja mais presente nos produtos da Mercedes-Benz Brasil? Assim, a Mercedes, né, quando a gente fala da área de serviços, aí são muitos pilares, né? Existe uma certa complexidade aí na relação dos clientes. Nós temos um pilar forte de telemetria através do Flitboard, onde a gente tem conectividade e informações, e aí a gente gera relatórios, informações de voz, recomendações, e agora a gente está desenvolvendo aplicativos, tudo no sentido de aumentar a eficiência da operação e também o aumento da eficiência logística. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo que com um viés de gamification, que aí permite que os condutores avaliem sua própria condução em 4 variáveis e se comparem com outros condutores de uma mesma empresa, de uma mesma aplicação, de uma mesma região, de uma mesma rota, e inclusive eles façam interações, esses condutores compartilhando boas práticas, né, ou fazendo depoimentos do que conseguiram evoluir com a utilização desse mesmo aplicativo. É possível os operadores também fazerem checklists diários e disponibilizar numa nuvem, e aí depois deixa uma informação e deixa um depoimento de como é que está o estado geral do veículo, principalmente quando ele tem que fazer o handover para outro motorista, ou ele tem que fazer o handover para um gestor de manutenção, por exemplo. Também, por conta da lei do motorista, a gente criou um aplicativo para auxiliar o próprio condutor, para observar os horários ou os detalhes da operação da lei do motorista. Então, a jornada das estradas permite que ele faça uma gestão mais adequada. E aí, como um outro pilar, é um aplicativo de eficiência logística que se chama Hábil, que aí pertence ao grupo Daimler, está chegando aqui agora no Brasil, onde você pode conectar o motorista autônomo, o gerador de carga, o destino, quem é que vai estar recebendo aquela mercadoria em tempo real, e você pode estar tendo interações, né, que aí as comunicações podem ser por texto, mas também podem ser por voz, também pode ser por imagem, e aí todo mundo vai estar acompanhando como é que está a performance ou expectativa da entrega de determinada mercadoria, saindo do ponto A com a estimativa de chegada para o ponto B e acompanhando em tempo real essa evolução. Do lado de manutenção, a gente tem investido em realidade aumentada. Então, a gente sabe um caminhão mais novo, ele tem dezenas de módulos eletrônicos, né? Então, a arquitetura eletrônica evoluiu muito nos últimos anos e a gente está fazendo uso de um engenheiro especializado através de um óculos virtual em que ele enxerga o que o mecânico está enxergando e através da comunicação de forma remota, ele interage com o mecânico com vistas a melhorar o diagnóstico, aumentar a velocidade e melhorar a experiência do cliente em nossos concessionários. E, você está falando, né, da questão do chatbots ali, do chatbot, né, específico na Tecnisa, que tem ajudado cada vez mais
na questão dos leads, né, sendo mais específicos, passando para os corretores de vocês. Como que foi a criação, né, desse chatbot e quais outras novas tecnologias aí vocês estão próximos na Tecnisa? Quando nós começamos o projeto, eu tive que contratar uma professora de português que conhecia mais ou menos o nosso mercado para ajudar o robô. Porque diferente de situações como o da Vivo, por exemplo, a Vivo tem lá uns 200 protocolos que são quase que idênticos todos os dias. No nosso caso, uma hora eu estou vendendo um apartamento em Perdizes de 4 dormitórios com sacada, eu estou vendendo um apartamento de 70 metros na Vila Madalena e o Minha Casa Minha Vida em Osasco. São tipologias, são produtos completamente distintos, com abordagens distintas, e que eu tenho que treinar o meu chatbot para essas situações. Então, para nós, é uma jornada muito mais intensa. Uma das melhores soluções de chatbot e voice que eu vi recentemente foi do Poupa Tempo. É impressionante o case do Poupa Tempo. Mas o Poupa Tempo é o seguinte, tem 20 perguntas básicas que 97% das perguntas que se fazem para o Poupa Tempo são essas 10 perguntas. Então é fácil treinar um robô nessas circunstâncias. O difícil é quando você tem, no nosso caso, às vezes 30 ou 40 tipologias. É uma jornada muito, muito, muito extenuante. E você tem que ter pessoas que tenham essa empatia. Porque eu não estou vendendo um bit e um byte, eu estou vendendo um imóvel de R$1,5 milhão, né? E eu tenho que ter uma empatia muito forte, porque o indivíduo não vai comprar um apartamento de R$1 milhão baseado numa linguagem de algoritmo. Então, a jornada nossa é um pouco mais intensa. Nós subestimamos, quando nós começamos o projeto, a gente achou que entregaria em 4, 5 meses, e demandou muito mais tempo. Não pela tecnologia, mas sim por treinar o chat para todas essas circunstâncias e contextos do nosso mercado. Quando a gente fala em transformação digital, tem muita gente que pensa que transformação digital, você estala o dedo, ela acontece. Né? E tem muito fora aí por trás, e tem muito humano por trás das máquinas, né? Então, dentro desse processo, surgiram várias novas profissões, né? Então, nós temos desenhando lá os nossos fluxos neurolinguistas também, para ajudar nessa adaptação. E um ponto que eu queria ressaltar aqui, nós criamos também um centro de treinamento de bots, porque além das pessoas que desenham o fluxo, né, numa linguagem mais natural, eu tenho também o que eu chamo dos treinadores de robô. Uma vez que eu já implantei os meus casos de uso, eles ficam escutando e estudando essas interações para a gente ir cada vez atuando na melhoria contínua, né, de tudo aquilo que já foi implantado. Então, tem os regionalismos, né, então os fluxos são diversos, casos de usos diversos, os nossos produtos, né, a gente tem uma gama bastante grande de produtos. Então, qual é a melhor forma de falar com o público, né? E no princípio, a gente se deparou muito com essa questão de regionalismo também, né? Nem todo mundo fala da mesma forma, e como é que você tem para que consiga entender esse regionalismo. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. Uma vez que a gente estava abordando aqui, né, já a questão da jornada do cliente mesmo, através da experiência de voz, queria que vocês falassem um pouquinho da questão do Omnichannel, né, como que tem sido afetado e como tem sido melhorado até com a experiência de voz, né, e também para como vocês estão tentando trabalhar para que exista uma mínima fricção, né, com relação aos clientes. Bom, eu costumo dizer que mais do que Omnichannel é Omni Experience, né, porque no limite, o Omnichannel é ter todos os canais integrados, enfim, a gente sabe que isso vai demandar bastante tempo, né, para ter essa integração completa por trás, mas acho que o importante é falar na experiência, né, para que o cliente ele tenha a mesma experiência, independente do canal que ele escolha, porque hoje é uma opção do cliente qual canal ele vai escolher, né, então precisamos estar onde é relevante para o cliente e entregar a mesma experiência onde quer que ele vá. Então, acho que esse que é o grande desafio e é o trabalho aqui constante de garantir essa mesma experiência e garantir uma fluidez também entre os canais, né? Se por alguma razão o cliente precisar trocar de canal,
que essa troca ela seja fluida. Né? Então, o Silvio falou um pouco sobre isso, de garantir a mesma experiência dentre os diversos canais, e eu acho que isso é super importante, porque você não pode falar uma coisa para um cliente num canal e entregar uma outra experiência num outro canal. Né? Então, o grande ponto aqui é entregar a mesma experiência e ter a relevância que o canal precisa ter. Né, também, e entender qual canal também pode ser mais adequado para esse tipo de solicitação. Né, um WhatsApp, que é algo muito rápido, o cliente quer ter uma jornada muito rápida, né? Então, sim, você tem que passar uma experiência fluida, garantir que ele tenha a mesma informação, mas é um canal onde tem que ser uma transação bem rápida. Né? Diferente de um aplicativo, que também tem que ser rápido. Hoje em dia, quando a gente fala de digitalização, o cliente ele não quer esperar, ele quer ter tudo, né, na palma da mão, mas ali é mais visual, você consegue ter alguns hiperlinks. Em linha com o que a Gabriela falou, eu acho que, para mim, é até um termo novo, né? Omni-experience, omni-experiência. Eu até tomei nota aqui, gostei, já valeu a pena essa hora de bate-papo. E é óbvio que a gente precisa integrar sistemas, bases de dados, informação, atualização, etc., para que o cliente enxergue a mesma coisa. E aí tem uma tendência que a Mercedes-Benz ela tem buscado ao longo do tempo, né, que é a hipercustomização. Né? Nós temos muitos modelos de diferentes segmentos, milhares de possibilidades de montagem. E aí cada cliente ele vai ter uma aplicação, uma necessidade, uma utilização e um momento da relação com o produto e com o serviço da empresa. Nós criamos um programa de fidelidade e recompensas que é o Mercedes Club, que aí é uma sistemática muito simples, que na medida que ele interage com a marca, com os concessionários, ele vai acumulando pontos, e aí depois ele pode trocar por benefícios, e aí o motorista, o gestor de frota pode acumular estrelas para trocar por experiências ou benefícios, e aí tem promoções, sorteios, etc., dentro desse pacote do Mercedes Club. Mas o principal que a gente busca é entender a jornada do cliente, entender as diversas interações que ele tem com a marca, colocar isso integrado em diversos bancos de dados e cruzar esses bancos de dados, garimpar esses dados e, dentro dessa perspectiva, prever uma necessidade ou um comportamento. Melhorando a assertividade dessa precisão, e aí eu acho que foi falado pelos colegas, eu acho que o Romeu também foi muito feliz na questão da gente jamais perder a questão da humanização do contato ou de atender o cliente da melhor forma. Então, dentro dessa perspectiva, algum profissional da Mercedes-Benz também vai ter que olhar os dados dessa hipercustomização e propor a interação, quer seja automatizada através de comandos de voz ou gravações agradáveis, quer seja através de uma recomendação ou de interação do cliente mais positiva, onde você demonstra que tem um melhor domínio das informações ou das interações dele com a própria marca. A nossa preocupação hoje é melhorar essa experiência do indivíduo que está pesquisando imóvel. E um dos avanços que nós tivemos agora recentemente, eu acho que a Gabriela também pode comentar, porque ela está mais inteirada nesse assunto, nós conseguimos, depois de um certo esforço, implementar o WhatsApp Enterprise. Isso foi uma conquista para nós grandiosa. Não é? Porque o que acontece? Nós sempre tivemos o chat, mas o chat ficou uma ferramenta muito ultrapassada hoje no dia a dia do site, porque ele tem delay, ele tem atraso, ele tem fricção, ele não gera uma experiência tão positiva como é o WhatsApp. Então nós temos o WhatsApp no site, mas é um WhatsApp que é respondido de uma forma assim, é uma gambiarra digital que nós tínhamos lá para atender o cliente, mas que eu perdi o controle do cliente porque ele estava no WhatsApp e o contato, o conteúdo que era travado lá no WhatsApp com o nosso corretor, ele não ia para o meu CRM, e aí eu perdi o dado. Agora, com o WhatsApp Enterprise, nós conseguimos conectar com o nosso CRM e isso melhorou substancialmente a experiência, porque o WhatsApp não tem delay, é uma resposta rápida. O problema que eu tenho agora é o ser humano na outra ponta, né, que tem que ter uma habilidade para responder. E no Enterprise, agora estamos fazendo a integração com voz. Não é? Porque muitas vezes o corretor, para responder por WhatsApp, a voz. E eu consigo integrar essa voz no meu banco de dados para depois acompanhar o que está sendo dito. Né? E essa foi uma conquista recente
O WhatsApp Enterprise no Brasil tem 5, 6 empresas homologadas para implementar ele no Brasil. Nós conseguimos implementar, e isso foi um ganho interessante do ponto de vista de experiência. Quando você entra no site de uma construtora, das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, a experiência já é muito boa, né? Você tem muita imagem, muito vídeo, você tem a questão de geolocalização, você consegue ver o imóvel, consegue ver todos os serviços que estão próximos do imóvel, você tem imagens muito poderosas, imagens muito sedutoras, né? Você tem todos os canais de comunicação, e a gente, por muitos anos, nós fomos a primeira empresa no Brasil a ter chat, lá em 2002, 2003, a gente sempre se orgulhou disso, e a gente olha para o chat e se incomoda, porque o chat já não é uma experiência boa, é uma experiência cheia de fricção. Então, o robô já tira essa fricção. O WhatsApp, agora com o Enterprise, melhora substancialmente. Só complementando aí a questão do WhatsApp, realmente ela é uma ferramenta poderosa, né? E quando a gente fala com inteligência artificial por trás, todos os casos de uso que a gente vem implantando, eles vêm se mostrando bastante satisfatórios, né? A gente tem um caso de uso de confirmação de agenda de instalação. Então, é um caso de uso que ele é proativo e, ainda assim, é um caso de uso que tem uma resposta bastante boa, né? Então, quando a gente fala da jornada do cliente, você já começa, né, essa jornada abordando o cliente através desse canal. Quando o cliente nos procura, uma das grandes preocupações que a gente tem é que o canal seja resolutivo. E como é que a gente mede isso? A gente avalia se o cliente busca um outro canal depois de ter ido ao WhatsApp e tem uma resolutividade de 97%, ou seja, 97% dos clientes não buscam um outro canal num período de 24 horas. Então, realmente, assim, a preocupação na jornada, em entender o contexto, em oferecer o que o cliente precisa dentro daquele momento é fundamental. Queria que vocês abordassem um pouquinho dos desafios e os resultados, né, também já conquistados através da experiência de voz nas respectivas empresas. O primeiro, né, é esse novo contexto que a gente vive, de novas profissões, de novas tecnologias, de ter que casar os dois mundos, né? Porque você não constrói um mundo novo do zero, não, você tem todo um legado por trás, né? Que você precisa estar adaptando a esse novo cenário. Essa parte de contexto, a parte de dados, né? A parte de APIs. Então, a gente até fala de APIificação, como é que a gente garante que você tenha também a mesma informação nos diversos canais. Então, tem uma questão de time, né, e de conhecimento, tem o tema de tecnologia, né, e uma evolução constante, né, porque também as necessidades, elas vão mudando, né, você implementa algo hoje, mas você tem que olhar quais são as mudanças que acontecem. Estamos vivendo uma agora bastante grande, né, e as necessidades dos clientes, elas vão mudando conforme o cenário. Então, essa construção do futuro, tendo que ter aí a interconexão com os legados, né? E uma velocidade importante para você garantir a resolutividade dos canais. Você tem que pensar muito bem na jornada do cliente, entregar valor para o cliente, né? E tornar os canais relevantes. Acho que essa questão da Omni Experience, ela é bem relevante, e também identificar as principais necessidades, né, dos nossos clientes. Então, eu acho que o Romeu comentou um pouco aí da dificuldade da implantação dos casos de uso, e você ter um mapeamento claro, né, de quais são as principais necessidades, isso facilita na hora de você priorizar por onde começar. E essa atuação multifuncional, eu diria que isso é fundamental também, para mim, é o segredo do sucesso, né? Você ter áreas de negócio, áreas técnicas, tudo junto, pensando e atuando aí dentro desse mesmo objetivo. Aproveitando essa deixa, Silvia, da Gabriela sobre os squads, né, que ela acabou aí de descrever, isso acontece também já na Mercedes-Benz, e aí você falava também um pouquinho a questão dos desafios e resultados conquistados com
a experiência de voz? Nós tivemos uma iniciativa que começou, acho que há uns 4 anos atrás, que era o Leadership 2020, que aí a gente chegou em 2020 e virou o Leadership 20X, que agora não tem data final, né? Com 8 princípios, com 8 game changers, e um dos game changers propostos é exatamente trabalhar em Swarm, que é uma palavra homônima talvez para operação de squad, né? Então a gente deixa de ter aquela visão de silo, eu vou resolver numa área e vou pedir uma informação para outra, e a gente monta grupos multifuncionais dentro da empresa para poder discutir possibilidades e fazer o desenho daquele business case, ou propor uma solução, ou até mesmo uma prototipagem. Quando a gente fala dessa evolução de disrupção digital, eu acho que além desse trabalho enorme, utilizar o erro como processo de melhoria, aceitar o erro e entender a causa raiz e reagir rápido, eu acho que é fundamental também, né? Porque empresas grandes talvez tenham a tendência de fazer um business case, aprovação do board, fazer a implementação e, de repente, depois de um ano, avaliar resultados e tomar decisões. Nesse mundo que a gente vive hoje em dia, a gente precisa ser muito mais ágil. Então, aí, dentro desses grupos multifuncionais, a gente precisa olhar o que está acontecendo que não está muito legal e aí tomar decisões rápidas no meio do processo e ir ajustando atividades, né? Acho que quando a gente fala de operação de veículos comerciais e operação de concessionárias, a gente tem 3 pilares muito bem definidos, que é o de infraestrutura, de processos e o de gente, e a gente tem que ter um olho nisso. E um outro ponto que eu acho que a Mercedes-Benz está desenvolvendo e apostando muito é a questão dos ecossistemas, né? Sabemos que com tanta inovação, com tanta informação, com tanto desenvolvimento, a empresa não consegue prosperar sozinha. Então a gente precisa escolher os parceiros corretos, e às vezes são vários, né? Um ecossistema com vários stakeholders aí, no sentido de você desenvolver uma solução e permitir que ela evolua ao longo do tempo. Então, essa visão de trabalho em Swarm, empoderar as pessoas, deixar que elas tomem a decisão, permitir que elas aprendam com os erros e olhar a causa raiz, e a gente ampliar também a visão e aí trabalhar em parceria com um ecossistema amplo, acho que também tem permitido a Mercedes-Benz enxergar alternativas e soluções, e principalmente, eu acho que aí o ganho está na agilidade e na confiabilidade, né? Porque quando você reage rápido, geralmente as soluções digitais elas apresentam uma velocidade de resposta muito grande para o cliente, e você vai aumentando com bastante velocidade a confiabilidade dessas interações também. E com vocês, Romeu, os principais desafios e os resultados já conquistados com a questão da experiência de voz, e também um pouquinho dessa parte de squads. Eu, como executivo, sou avaliado pela quantidade de incertezas que eu sou capaz de suportar. Eu já fui um diretor nota 9,5, hoje eu sou um diretor nota 5,5, 6, para mim 6 é 10, né? E estou em decrescente. Por quê? Porque a complexidade hoje de assuntos, de temas, de abordagens é tão extenuante que é difícil você fazer com que as pessoas entendam dia a dia. É uma conversa de bêbado com delegado. Quando você vem agora para esses métodos ágeis, é muito bacana, nós temos na Tecnisa, estamos avançando em outras áreas. Ok, a área de marketing possivelmente abraça com muito mais facilidade, uma área de atendimento ao cliente abraça. Você acha que as outras áreas abraçam com a mesma intensidade que nós abraçamos? Né? Então, hoje no meu dia a dia, o que eu mais faço é política, né? Porque eu tenho que convencer, eu tenho que sensibilizar, eu tenho que motivar, eu tenho que desobstruir. Eu acordo todo dia com não e passo o dia todo correndo atrás de um sim. Porque tanto o Silvio como a Gabriela devem tentar isso no dia a dia. Você chega de manhã cedo, não, porque o não é muito rápido, né? E o sim é muito lento. Tentando eu ter um pouco de paciência, não ver o resultado. Mas, para concluir, eu, assim, na Tecnisa a gente tem tido resultados, não é no último ano, 2 anos, nós sempre fomos uma empresa muito focada no digital, desde 2002, que a gente tem práticas muito avançadas. O resultado é muito bom, né? O resultado, numa situação como essa, onde nós tombamos a nossa operação por digital em 72 horas, quando entramos em isolamento, e nós continuamos a vender. Claro que não atingimos todos a meta do mês, mas nós ficamos aí com um número bastante interessante, porque quando fechamos
quando entramos em isolamento, falando o seguinte, zerou vendas. Você não pode ir para o stand de vendas, não pode ir ver o produto. Mas como nós temos uma experiência digital muito bem mediada, muito bem resolvida, nós conseguimos aí atingir um volume de vendas muito substancial no mês de abril e no mês de maio também. Deveremos atingir um número bacana. Isso graças a uma operação digital resolvida há um bom tempo. Né? Não dá mais para trabalhar com gambiarra digital. Né? Eu acho que, claro, a Vivo, que eu conheço relativamente bem, a Mercedes nem tanto, vocês estão de parabéns, porque a gente via muito lá atrás, né? Lá atrás, 2012, 2013, muita gambiarra. Hoje a gente vê vocês fazendo um trabalho considerável e que são referência. Por quê? Porque muitas tecnologias emergindo, certamente a Gabriela exerce uma das várias diretorias granuladas que tem na empresa, não tem mais o diretor de marketing que dominava tudo, hoje você tem, né? Eu na minha equipe tenho um gestor de growth hacking, um cientista de dados, um nutritor de leads, um gestor de conteúdo, um gestor de empatia de robôs, um jardineiro de web, que eu acho que a Vivo também deve ter. O que faz um jardineiro de web? Ele tira a erva daninha do site, porque um site como o da Vivo, o da Mercedes, ou da própria Tecnisa, é muito forte. Todo dia tem erva daninha. A empresa não tem mais 40 anos de fundação, ela tem 41, eu já não entreguei a obra em agosto, já entreguei a obra em setembro, eu não tenho mais 12 unidades em estoque, eu tenho 7 unidades em estoque, e você tem que ter um jardineiro que vai tirando todas essas ervas daninhas para não gerar uma experiência frustrante. Resumindo, quem está nos ouvindo aqui e acha que trabalhar com marketing digital, transformação digital é bacana, eu recomendo pular fora. E olha que dos três, eu trabalho numa das indústrias mais clássicas, junto com o Silvio. A Gabriela não, a Gabriela já trabalha numa indústria mais digital, que precisa colocar todas essas ferramentas, porque ela fala com milhões. Eu pego o nosso setor, que é um setor clássico, nós já falamos disso e usamos o digital com muita intensidade, e os resultados são espetaculares. Bons tempos naquele que eu contratava um analista de marketing e resolvia o meu problema. Hoje eu não tenho mais analista de marketing no meu time, né? Hoje eu tenho growth hacker, tenho gestor de conteúdos, todas essas profissões novas que não existiam há 3 ou 4 anos atrás e que nenhuma escola forma esses profissionais. Você concorda, Gabriela? A tua turma lá é tudo autodidata, tudo gente que se desenvolve por conta própria, que vai atrás de nanodegrees, né? Esse pessoal não estudou na Fundação Getúlio Vargas, no INSPA, na SPM, né? É uma galera diferente, é uma galera... E tem um esforço grande da empresa em capacitar também, né, os funcionários. Lógico que você traz alguns de mercado, mas tem, com certeza, a formação de vários outros, né? E acho que só para pegar um gancho aqui, de fato, a gente vê o comportamento do consumidor mudando, né, sendo cada vez mais digital, querendo cada vez mais soluções rápidas, né, e a gente consegue ver isso claramente nos nossos números. Hoje o Meu Vivo, que é o nosso aplicativo, é o nosso principal canal de relacionamento, né? A gente já tem mais de 70 milhões de acessos aí mês no Meu Vivo, e como eu comentei, a gente vê a inteligência artificial avançando muito com o WhatsApp, enfim. Então, de fato, é um cenário que já está aí, né, e que a gente tem que cada vez mais apostar nesse caminho e facilitar a vida dos nossos clientes, né, porque no final do dia é isso, você acaba facilitando a vida do cliente. Até para a gente concluir esse bate-papo aqui, pedir para que vocês, de uma forma até breve, respondessem o seguinte ponto. A gente estava muito numa questão do data first, né, todas as empresas de dados. Passamos aí recente para muito foco, né, no cliente, foco nas pessoas. Vamos passar agora para o foco na voz ou veremos uma junção dos três? Hoje o nosso propósito é digitalizar para aproximar. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é o que eu comentei aqui, né, é facilitar a vida dos nossos clientes, seja na relação conosco, seja na utilização dos nossos serviços, né? Então, a gente tem que buscar no mercado soluções que cada vez mais vão de encontro, né, a esse propósito. Então, eu acredito que as coisas se complementam, né? A gente vem cada vez incrementando mais soluções para que consigamos aí entregar os melhores serviços, as melhores soluções, a melhor forma de relacionamento com os nossos clientes. Silvio, vamos juntar esses três aí, dados, pessoas e voz,
ou o foco vai ficar em um deles? É uma construção, né? Não vai ter uma solução única para diversos tipos de clientes. Você vai precisar compor recursos, soluções alternativas e poder construir isso e apresentar para o cliente e validar com ele com relação a uma solução, né? E eu acredito que outras coisas virão. É engraçado, né? Que a gente escutou tantos os desafios aí. Outro dia eu estava fazendo um curso à distância lá nos Estados Unidos e estava aprendendo um pouco sobre Agile Marketing. E aí, Romeu, realmente a vida é complicada, porque pode ser que dentro de um mês você pega o seu plano de marketing e joga ele fora, um outro, e dali um mês vai ter que fazer um outro e um outro. Então, dentro desse mundo VUCA, com esse tempero, né, dessa grande mudança que aconteceu para acelerar tudo e criar o novo normal, né, as empresas, as pessoas vão precisar se adaptar. E aí eu acho que a questão de não ter dogmas, né, e nem ter paradigmas, quer dizer, desaprender, reaprender, rearranjar, construir em conjunto, talvez seja uma enorme oportunidade para as pessoas e para as empresas e também para melhorar a experiência do consumidor, porque a experiência do consumidor também muda, com muito mais recursos digitais e também com alternativas ou soluções como a questão do contato por voz, mas compondo esse espectro bastante diverso e sofisticado que as empresas, eu acho que cada vez mais vão estar dispondo para os seus clientes. E só aproveitando, né, como é a última implementação, dizer que aqui, com relação à questão de NPS, ou minha avaliação, eu dou nota 10 para a Gabriela, para o Romeu, né? Eu fico como promotor de vocês aí, com tudo aquilo que eu aprendi e as boas informações que vocês compartilharam conosco aí nessa conversa do dia de hoje. Muito obrigado. E na tua visão, Romeu, como que vai ser essa junção? Haverá uma junção desses três fatores? Bom, primeiro, parabéns, Silvia. Você falou uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, aí nas aulas, nas palestras, que a gente sempre está ministrando para o Brasil. Nós temos que ter um mindset de iniciante. Se nós não tivermos um mindset de iniciante, nós estamos fora do jogo. Nós três temos algo em comum, nós somos 3 executivos, né? 2 executivos e uma executiva. Se nós não tivermos esse mindset de iniciante, nós como executivos não sobreviveremos, porque o tempo executa o executivo. Nos dias atuais, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. E quando você está estudando Agile, eu também já estudo isso há muitos anos, o problema não é a tecnologia, não é o digital. Quando você fala em transformação digital, o problema não é o digital. O digital está aí, o problema é a transformação. Porque quando a Gabriela fala de todas essas tecnologias, o que sai no final do resultado, Gabriela? Dados, concorda? Você tem que analisar dados, experiências, NPS, jornadas, tempo de colocação. Você falou várias vezes números nas tuas falas, né? Então, é uma competência que nós temos que aportar, que é uma competência cada vez mais analítica. Olha que interessante, Érica. Em 2004, quando o cliente comprava um apartamento com a Tecnisa, ele tinha 4 portas de entrada. Ou ele ligava no 0800, fale conosco, e-mail, ou sessão de cartas e Estadão da Folha de São Paulo ou do Estadão, né? Você tinha um problema, não resolvia, você mandava para a sessão de cartas da Folha, parava a empresa porque mandaram uma carta para a Folha de São Paulo, na sessão cartas, reclamando. Ele tinha 4 portas de entrada. Hoje, um cliente que quer reclamar conosco na Tecnisa, ele tem 53 portas de entrada. 53 portas de entrada. Que começa com o hashtag Eu Odeio a Tecnisa, LinkedIn, Insta, Face, aí ele vai nas redes sociais do diretor e me aborda pelas redes sociais, ele vai pela minha área de RI, ele vai pelo Reclame Aqui, ele tem 53 portas. Então, respondendo a tua pergunta, no médio prazo, tudo isso aí vai se juntar. Em 2012, nós tínhamos vídeo atendimento. Depois passamos, antes nós tínhamos o chat, depois vídeo atendimento, depois o WhatsApp. Agora nós estamos falando que chat já não é mais interessante. Telefone, o cliente, de forma nenhuma, o cliente não fala conosco por telefone. Dos 100 mil leads que eu gero por ano, o telefone representa 1,5. Né? Então o telefone ficou um instrumento obsoleto. O que nós vamos falar agora? De voz. Então, Eric, sim,
no médio prazo, essas coisas vão se complementar e muitas coisas vão desaparecer, como, por exemplo, o chat, como, por exemplo, o telefone, que ficou uma coisa absolutamente old school e não faz mais sentido. Isso não gera uma experiência positiva. Então, para concluir, eu tenho duas certezas. Uma que eu vou morrer e a outra é a certeza das minhas próprias dúvidas. E eu lhes confesso, eu não sei o que vem pela frente. Eu só espero que seja pela frente. Bom, aproveitando então, agradecer o Romeu Deon Buzarello, diretor de marketing da Tecnisa, o Silvio Renan Souza, diretor de pós-venda da Mercedes-Benz Brasil, e a Gabriela Bianco, diretora de projetos, experiência do cliente da Vivo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês. Esses insights, a transparência, né, falando dos desafios e dos resultados, né, em cada uma das empresas e, claro, abordando um pouco da jornada do cliente nesse novo tempo da experiência de voz. Muito obrigado.